Doutora, professora, o que a senhora é? Eu sou advogada. Advogada e doutora. Doutora também. Uma doutora professora? Opa! Bem, estou aqui no congresso da FBCom e a gente fez uma pesquisa para saber sobre alienação parental. Muita gente reclama, muita gente defende. Muita gente, não, pouca gente defende, a verdade é essa. Porque não sei se foi 83%, 93% que ele falou que queria o fim da lei de alienação parental. Se você pensar casos que eu já vi no Brasil, é um absurdo essa lei. Tá? E aí eu queria que a senhora falasse alguma coisa, já que a senhora defendeu essa tese aqui agora. Sim. Infelizmente, venderam para o Brasil que a lei da alienação parental é para poder aproximar os filhos de pais separados, que muitas vezes aquele que está com a guarda possa fazer com que o outro que não tem a guarda tenha convivência com essa criança. Diz que é o ódio de um pelo outro que separa isso aí. Exato. Não, pode continuar aqui. Foi o que venderam para o Brasil. Mas, estudando a respeito, nós descobrimos que a lei da alienação parental, ela é o côncavo e o convexo dos estudos, inclusive, não só de Richard Gardner. Richard Gardner plagiou Alfred Kinsey. Quem conhece as histórias de Alfred Kinsey sabe que no ramo da psiquiatria, Kinsey ele é usado muito através dos relatórios que ele fabricou, porque na realidade foram crimes que ele cometeu com o pseudonome de ciência, né? Kinsey ele pagava homens abusadores para abusarem dos seus filhos a troca de dinheiro e formulou um tipo de uma tabela Excel, onde esses homens eles tinham que colocar o tempo de abuso que eles tinham com as crianças, como que as crianças se comportavam, né? E depois, baseado nessa planilha Excel, Kinsey ele disse que as crianças nascem sexualizadas e que a criança, desde o princípio, ela é sexual. Então, Richard Gardner, ele pega essa ideia de Kinsey e fala o seguinte: olha, esses comportamentos que as crianças tiveram nos estudos de Kinsey, onde elas choram, enquanto elas eram abusadas, né, elas choravam, elas uivavam, elas vomitavam, elas desmaiavam, esses comportamentos são comportamentos porque foram ideias implantadas contra o pai ou contra aquele guardião que não tem a convivência com a criança, né? Então Gardner pega essas ideias de Kinsey e transforma como comportamentos contrários aos genitores que não são conviventes por causa de ideias implantadas. E quando muitas vezes as famílias vão à justiça, né, e fazem denúncias sobre maus tratos e abusos infantis, baseado nos estudos de Gardner, eles falam que são falsas denúncias. E infelizmente hoje a justiça brasileira ela está toda engessada, porque no âmbito da criminalidade infantil nós não temos um processo adequado criminalmente, principalmente em relação às investigações, né? Nós temos muita dificuldade, principalmente para trabalhar quando o crime se trata de incesto, né? Quando a gente começa a estudar sobre as outras sociedades, a gente vê que o mundo todo tem muita dificuldade, é um tabu falar de incesto, o crime do incesto, né? Que é a relação entre pais e filhos ou qualquer parente próximo à criança que tem relação sexual. Então o Brasil, por falta dessa condição de investigação, né, a maioria dos processos criminais geralmente são arquivados pelo artigo 18, ou seja, por falta de prova, arquiva-se o processo. Por quê? Porque nós temos hoje no Brasil o brocado jurídico em duplo pro réu. Na dúvida, solta-se o réu. E a criança fica ao léu da sorte, né? Isso no criminal. E aí, por causa do criminal que a gente não consegue provar o abuso infantil, o incesto, na família, esse agressor fala o quê? Que por não ter sido provado no criminal, então alienação parental. É o ódio da mãe contra ele e tira a mãe, o filho da mãe, tira o filho da avó, onde tiver o filho. Exato. E hoje nós temos crianças que continuam sendo abusadas ou maltratadas, agora de forma institucionalizada, através da lei da alienação parental. Inclusive, você pode ser uma suspeita para mim que essa lei entrou com alguém muito rico, pagou, porque talvez estivesse sendo processado ou seria processado. Infelizmente, nós no governo passado tínhamos isso.
Você pagava para ter sua lei e você estava protegido. Sim, sim. O incesto, com a lei da alienação parental, a gente percebe que é um processo muito caro, porque tudo é pago. Psicólogos são pagos, psicossociais são pagos, então corre muito dinheiro. Há muito interesse por trás disso. É como eu mostrei hoje na palestra. Nos Estados Unidos, em 1999, cada visita que uma mãe para fazer ao filho que tinha inversão de guarda, ela pagava $100 por visita. Se você tem direito a 2 visitas por mês, são $200. Mais os alimentos que eram pagos, $600. Aí você vai falar assim, mas doutora, vocês falam que a lei da alienação parental só existe no Brasil. É verdade, só existe no Brasil. Mas a ideologia de Richard Gardner existe em vários países. E pasmem, a maioria dos países que absolveram a ideologia de Richard Gardner, eles estão com um grande problema sobre violência doméstica. Porque a ideologia de Richard Gardner impede o governo e nós desenvolvermos políticas públicas em favor das famílias. Infelizmente, tentaram acabar com as famílias. Eu acho que foi onde eles perderam a eleição para mim, porque você vai destruir a família, você vai mexer com todas as pessoas do Brasil. Sim, sim. No fundo, a família sempre é sagrada. Sim. Até nos filmes americanos, hoje em dia, filmes de violência, o cara preserva a família. É impressionante. Sim. Olha, pra você ter uma ideia, há um vídeo que viralizou da deputada Érica Cocai falando que ela era a favor do incesto. E ontem até, como eu ia vir falar aqui, eu voltei a ouvir esse vídeo. Não quero entrar na questão se ela é contra ou a favor, mas ela falou algo que Karl Marx fala. O maior problema de Karl Marx são as famílias. Por quê? Porque foi na construção da família que se criou a propriedade privada. Então, se eu consigo minar a família, logicamente, acaba-se a propriedade privada. Não, eu sei disso. E se você lembrar que aos 7 anos de idade, a criança, na Rússia, antigamente, quando era comunista, passava para a comunidade do Estado. Sim. A família não via mais. A decisão... A Débora Duprá falou que as crianças são do Estado, né? Elas eram do Estado. Mas nós temos um outro paralelo também, o outro lado da esquerda também, que é a China. Sim. Que a China, que ele precisava, a China ele incentivou a família, ao contrário da Rússia. Sim. O Mao incentivou a família. Exato. Certo? Então, o que ele fez? Ele conseguiu em 20 anos dobrar a população da China, atingir quase 1 bilhão e depois não para mais, agora ele está reduzindo. Exato. Mas foi na família, no respeito ao idoso. Ele cuidou da família completamente diferente que a Rússia cuidou. E ambos são de esquerda. Bem, é um paralelo. Sim, exato. Agora, assim, não adianta nós falarmos só do problema, nós temos que trazer soluções. Não, a lei precisa cair, eu acho. Primeiro, revogar a lei. Segundo, o Brasil precisa fazer um enfrentamento muito sério em relação à pornografia. Pasme, o maior livro que é vendido no Brasil é o livro chamado 50 Tons de Cinza. Esse livro ensina tudo contra aquilo que se conquistamos com a Lei Maria da Penha. Porque o livro ensina o sadomasoquismo. O livro ensina, inclusive, o contrato entre as partes para que ela receberia dinheiro dele e ele poderia fazer o que ele queria com ela. Esse livro, inclusive, ensina... só que esse livro ele tem um final feliz, no final eles se casam. E na vida real... Nem sempre isso acontece. Não, está aumentando o índice de feminicídio no Brasil. Né? Então nós precisamos fazer uma campanha muito séria contra a pornografia. Precisamos lacrar os livros que são relacionados a sexo. Colocarmos etiqueta para que as idades... Isso aí eu concordo. O caso que houve na Bienal lá no Rio de Janeiro, para mim, foi a coisa mais ridícula. A Barraca do Beijo. Teve um livro que chamava A Barraca do Beijo, e na Bienal de São Paulo, o ano passado ou outro, retrasado, fizeram uma barraca, e aí as crianças, os colégios levaram as crianças na Bienal, e aí as menina com menina foram na Barraca do Beijo beijar, e aí virou aquele tumulto todo. Mas a gente bota aquilo aí também no Bienal, geralmente para selfie, não é para dar o que aconteceu. Mas infelizmente você tem que se... evitar o problema. Exato. Então, nós estamos numa época de destruir a família. Então,
você tem que, às vezes, isso aqui vai dar problema, então você evita. É simples. Podem falar censura. Pode ser censura, mas é uma censura necessária. Quem disse que todo remédio é gostoso? Não, então, você analisar, veja bem, o prefeito vetou o livro, ele não estava mais lá. No dia seguinte, os fiscais não acharam nenhum. Aí surge aqueles chamados influenciadores digitais, ele comprou 14 mil livros, pegou o livro a R$1, que eles queriam jogar fora, que ninguém queria, que tinha alguma coisa relacionada com o tema e deu de graça. Quer dizer, ele fez o nome dele em cima de uma coisa do prefeito, que exagerou. Era só pedir, esse livro só pode ser vendido lacrado, como você falou, como todos os outros. Acabou. Sim. E há estudos científicos que comprovam que a pornografia, ela acaba com os neurônios. Ela vai diminuindo a capacidade intelectual das pessoas. Uma pessoa que é viciada em pornografia, que é o mal do século, na minha época o vício era drogas. Hoje o vício é a pornografia. Tá? Eu acho que é os dois, né? Porque a droga é bem complicada. Mas a pornografia está matando muito mais. É o feminicídio. Por quê? Porque as pessoas estão sendo levadas a ver o sexo de uma forma brutal. Não de uma forma cortês. E pela facilidade que tem na pornografia, acaba achando que qualquer lugar, em qualquer pessoa, é tudo fácil. Exato. E de qualquer jeito, com qualquer pessoa. E existe um ciclo do sexo, que lá na ponta termina na pedofilia. Você entendeu? A pessoa vai ficando tão deturpada dos seus conceitos morais que o final dessa linha do trem é a pornografia. Então o Brasil precisa fazer um compromisso. Tudo bem que nós sabemos que nós temos uma cultura muito sexualizada, desde lá da descoberta do Brasil. Tá? Mas eu acho que se a gente está querendo reconstruir o Brasil, a primeira coisa que o governo precisa entender, nessa reconstrução, nós precisamos voltar a ter conceitos morais sérios, comprometidos com a família. Nós ainda temos bastante até, porque o povo é bastante religioso. A prova está aí, o resultado da eleição, que virou de jeito e não tem... O nosso presidente virou, para mim, aquela famosa piada, ele virou massa de bolo. Quanto mais apanha, mais ele cresce. Sim. Porque virou tudo e cresce, continua. Por quê? Porque ele está preservando a família. Sim. E as pessoas querem isso, preservar a família. Sim, exato. Como você estava falando, você tem duas ali na esquerda, que uma quer a família, a outra não quer. E você vê que hoje quem manda e quem dá carta é quem preservou a família. Exato. Então tá o erro disso tudo. E há um problema muito sério que eu vejo, de que a gente precisa preservar a família, é o empobrecimento. Quanto mais pessoas se separam, mais a sociedade empobrece. Porque o homem, as mulheres são 51% da população, pelo que eu ouço aí falar, né? Então imagina, quanto que esses homens têm que trabalhar para sustentar o tanto de famílias que eles estão fazendo, né? E isso acaba tendo uma consequência que é o empobrecimento social. Mas antigamente, veja bem, até hoje, a família começava a trabalhar, o cara trabalhava sozinho, tinha aquele barraquinho. Aí o filho mais velho atingia a idade de trabalho. Aí ia trabalhar para ajudar o pai. Exato. Aí eles começavam a construir casa. Aí já botam uma lajezinha, porque em cima, quando o filho mais velho casar, você compra lá em cima. Exato. Aí vai crescendo. Isso toda casa de favela, hoje já tem 3, 4 andares. Família italiana, né? Isso foi a base da família brasileira. Exato. Em todas as comunidades, um ajuda o outro. Exato. Da família, a família crescendo, não sei o que lá. Isso foi quebrado bastante por causa do tráfico de drogas, que aí começou a morrer muito jovem, coisa e tal. Porque muita gente não queria ganhar o dinheiro do trabalho suado. Era muito mais fácil ali, o dinheiro estava sobrando. Mas por quê? Por causa do esfacelamento da família. E começou a esfacelar a família e tudo mais. Dos meninos que vão para o narcotráfico, muitos deles são de famílias que estão completamente desfaceladas. Não tem alguém para chamar a atenção, isso aí é furado. Mostrar aquele ali, ó, lembra daquele teu amigo, ó, morreu. E olha, uma mentira que falam. Falam que a maior parte dos criminosos são de filhos de mães. Isso é uma ingratidão. Não, todo mundo tem que ser filho de mãe. Não, que são filhos criados só pelas mães, que eles não têm pais. Isso é uma ingratidão que a nação brasileira estão fazendo com as mulheres, com as mães, com a maternidade. Não diga a nação brasileira, né? Não, por quê? Eu falo a nação brasileira, sabe por quê? Porque na medida que faz 4 anos que eu estou indo no Congresso Nacional defendendo a maternidade.
né? Defendendo a criança, principalmente a criança da primeira infância, dos 0 aos 7 anos. E o Congresso não tem dado ouvido a nós, né? E muitos têm escrito, né? Inclusive nas redes sociais, falado nas tribunas a respeito de que esses marginais são de famílias esfaceladas que não têm a figura do pai. É uma falácia isso. Porque assim, se nós fôssemos pensar desse jeito, muitos filhos órfãos de pais seriam marginais. E não são. Não são, muito pelo contrário. São gente de bem. Gente de bem. Gente que está na rua, que morreu na rua, Exato. Que viveu na rua. Você encontra hoje recuperado dentro da sua família. E mau orgulho de tê-la e preservá-la, porque não teve uma. Exato. E nos presídios, a fila que se faz para visitar os filhos não são de pais, são de mães que vão lá visitar os filhos. Claro. Então, por mais dificuldade que as famílias hoje estão passando, as mulheres ainda são as que estão ainda mais comprometidas com os filhos do que os pais. E a gente pôde mostrar, através da nossa explanação, que a lei da alienação parental, ela veio para atender outros interesses, porque com a inversão de guarda, essa criança está sendo terceirizada para outros cuidarem, não são os pais que cuidam, eles passam para as avós, para as madrastas. Não, às vezes é o próprio pai, mas é a tal história, é aquela, como diz, o egoísmo, tem que ser comigo. Tem que ser comigo, para poder não pagar os alimentos. Isso, e ainda também receber os alimentos das ex-mulheres. Nós temos sentença seguinte, o pai era rico, levou porque a mãe morava na favela. Por que tem uma morar na favela? Se ela é uma mulher honrada, trabalhadora, e mesmo porque também esse homem, quando foi escolher para fazer o filho, ele sabia que ela morava, né? Que ela era uma pessoa humilde. Uma pessoa de poucas posses. Exato. Uma coisa que eu vejo lá antigamente, que a gente não vê hoje, inclusive, antes da gente ter o Código Civil de 2002, que começou a falar sobre guarda compartilhada. Antigamente as pessoas se separavam, mas nós víamos muitas vezes, principalmente em famílias italianas, que as ex-noras continuavam morando na casa da família do ex-marido. E se davam bem. Hoje, como o IBDFAN colocou em 2010 a emenda constitucional 66 de 2010, onde a gente não discute mais o porquê que levou a família a acabar. Hoje o senhor consegue fazer um divórcio mais rápido do que fechar uma empresa. Tranquilamente, a empresa é complicada. Quer dizer, o jogo de valores do Brasil é tão grande que a gente consegue acabar com uma família num divórcio mais rápido do que fechar uma empresa. Sendo que deveria ser o contrário. A sociedade deveria querer saber o porquê que essa família está pedindo divórcio. O que podemos fazer para vocês ficarem juntos? Isso aí, é o que falta. O que podemos fazer para proteger? O aconselhamento matrimonial, isso falta. Exato. E aí o que acontece? Não se discute a culpabilidade do fim do matrimônio, e o senhor não discutindo a culpabilidade, cada um sai com os seus haveres e continua a errar, e continua a cometer os mesmos erros em outras relações. O dinheiro, empobrecem e os filhos ficam a ver navios. Então nós temos crianças de pais separados que na constância do casamento faziam seus colégios particular, faziam aula de futebol, faziam robótica, faziam um monte de coisa. Com o divórcio, muitas vezes não tem nem mais aonde morar, vão para o colégio público, corta-se todos os gastos, que eles falam que são gastos extras, que eles faziam os cursinhos que eram preparatórios, e com isso nós temos tendo um empobrecimento da nova geração. Isso aí. Essa nova geração, o senhor aguarde, que é a geração Z. A geração que vai levar chicotado e trabalhar para enriquecer os políticos. Olha só que interessante. Depois que veio a guarda compartilhada, e eles estão lutando para que a guarda compartilhada seja 50 por 50, ou seja, na segunda-feira na minha casa, terça-feira na sua casa, quarta-feira na minha, assim por diante. Essa criança, ela não cria raiz. Ela não tem o lugar dela. Mas eu acho que pelo menos tira o ódio. Isso aí, eu acho esse ponto importante. Mas ela é a criança mochileira que a gente fala. Ela não tem mais as... Ela começa, inclusive, a tirar proveito da situação para pegar o que é melhor para ela.
quem corrigir menos ela é a pessoa mais legal. Isso aí. E aí essa criança não vai ter educação adequada. Isso aí. Porque o pai ou a mãe que quer ganhar essa criança, deixa fazer o que quer. E o outro que dá bronca passa a ser o ruim da história. Essa criança vai se tornar um adulto sem freios. Eu queria falar sobre uma outra lei que tem lá, que é a lei que ajuda a socorrer a mulher em caso de estupro. Sim. Ela foi muito mal escrita, porque ela permite a mulher chegar com 8 meses de gravidez no hospital e dizer que teve uma relação não consentida com o marido, no que o marido queria, ela não queria, e ela quer abortar. E a lei permite que ela aborte. Sim, inclusive... E esse é um outro texto que deveria, pelo menos, ser suprimido, ou caído, ou tirado isso. Nada contra dar apoio à mulher que foi estuprada, nada contra, entendeu? A mulher que sofreu um molestamento. Mas essas coisas colocaram no texto, porque está tão mal escrita a lei, sim, que permite que ela faça aborto. Aí a pessoa fica, eu defendo o aborto. Não tem que defender o aborto, tem lei abortiva suficiente. E ainda tem mais essa, que está lá, que infelizmente os médicos não aceitam, mandam buscar no juiz a resposta, porque quando voltam com a resposta, ele já nasceu, já está grande. Mas essa é a grande verdade da história. A lei está mal escrita e foi reclamado na época, fizeram assim, ele ouviu de mercador, não estou nem aí para isso. E foi passando, tipo lei da alienação parental, reclamaram muito, deixa para lá, reclamaram essa lei também, deixa para lá. Mas na verdade, aí quando o Bolsonaro pensa em mexer, ou que alguém fala em mexer, vai tirar o direito da mulher de ser bem atendida. Não é isso. É esse ponto da lei que tem que ser mexido. Eu sou cristã e sou do movimento pró-vida. Eu sou completamente a favor da vida. Quando nós fazemos leis dessa forma que o senhor falou, nós estamos cuidando dos efeitos e não da causa. Enquanto nós não tivermos leis duras que prendam o estuprador, nós vamos continuar cuidando só dos efeitos. Isso aí. Então, esse que é o grande problema que hoje nós vemos no Brasil. Nós precisamos endurecer leis para que as pessoas possam se sentir seguras. Ou seja, o cara tem que ser preso. Né? Tem que ser preso. Não querendo mexer com o que está acontecendo no momento, exato, mas é a grande verdade, ele tem que ser preso. Exato. E o problema foi tão sério que quando o cara sentiu, a população não gostou, bota o Congresso, vamos mexer aqui, porque não pode dar para soltar todo mundo. Agora, uma coisa que eu admiro do governo Bolsonaro é que é o primeiro presidente que realmente assumiu a bandeira de que nós somos a favor da vida. Seja em qual estação for, desde a sua concepção até a sua... Você fala de igreja, eu estava com o padre Paulo Ricardo em Brasília. Sim. Ele fez todo o possível para barrar essa lei e não conseguiu. Tá? Mas ele fez tudo, assim como ele acabou com a lei de política de gênero e logo a seguir começaram a se usar na televisão, nas mídias, de uma maneira como se fosse normal. Ela não é lei, não é obrigatória usar. Sim. Em 2013, o padre Paulo Ricardo lá conversando com todo o pessoal religioso, tanto seja católico, seja evangélico, ele conversou com todo mundo e ele conseguiu barrar essa lei. E vamos continuar barrando. E ele só não conseguiu, teve a frustração dessa lei da Dilma que liberou o aborto, ele falou, por ele também que ser pró-vida, ele liberaria todos. Mas essa específica, ela é muito ruim, ela tem que ser tirada, porque daqui a pouco a mãe começa a reverberar isso aí e vão dizer que a culpa é do Bolsonaro. Não, eu tive nos 40 dias de oração, eu tive no encerramento dos 40 dias de oração contra o aborto na frente do Hospital Pérola Baiton, e eu vi essa história assim que o senhor me contou, da mulher que é casada e tem uma relação extraconjugal, engravida, e chega lá no hospital e fala que foi estuprada para poder abortar, para o marido não saber que ela está grávida. Não precisa nem saber, não. Ela pode dizer que foi o marido mesmo, ela tem uma relação não consentida com o marido. Naquele dia eu não queria, ele quis. Exato, Ele forçou. Pronto, acabou. Não precisou ir para a polícia, não precisou ir para a delegacia, não precisou para nada. Se não é o médico ter a consciência do que está fazendo, dizer assim, não, peraí, eu não vou fazer, vou mandar para o juiz, ele sabe que vai demorar, e quando voltar ele pode dizer, a criança já nasceu, nós teríamos aí muito mais problema. E por mais que a pessoa diga para mim, já não, fugindo um pouco do lado da igreja, mas meu corpo, minha decisão, tudo bem, então por que você não usa um contraceptivo? Sim, exato. É melhor do que você vai ferir o seu próprio corpo, porque o aborto fere o seu corpo. Não, e as consequências do aborto é muito pior, já está comprovado isso. É muito pior. Então, seu corpo, sua decisão, toma a decisão, vai fazer sexo com qualquer pessoa, use camisinha, use um contraceptivo, tome pílula. Agora, o Brasil, nós estamos agora, assim, numa encruzilhada. A primeira encruzilhada foi a eleição. Graças a Deus nós fizemos a melhor escolha. Agora nós estamos numa segunda encruzilhada. O Brasil precisa escolher qual o caminho a seguir.
Não dá mais para nós ficarmos em cima do muro. Não dá mais para sermos politicamente corretos, ou politicamente, como que o pessoal fala? Politicamente correto. Tudo certinho. Mas do certinho deles, nunca seu. Exato. A gente precisa ser branco no preto. Preto no branco. Não, a gente tem que ser definido. O Brasil é pró-vida, então nós não aceitamos o aborto. Isso aí. Ponto. Nós somos pró-criança. Se essa lei, ela tem lá no seu nascituro, a lei da alienação parental, lá no seu nascituro, ela já veio viciada, nós precisamos revogar. Né? Você pode fazê-la de outra maneira que proteja a criança, proteja a mulher, o pai de inventarem mentiras contra ele. Você tem uma série de coisas que você pode fazer melhor do que está aí. Já existe na lei gatilhos para que possa ajudá-los. Tá? Nós não precisamos. Um problema que eu vejo dos políticos brasileiros, eles acham que para ser político precisa colocar projetos de lei. Nós já temos leis demais, e eu como advogada eu fico louca, porque é uma loucura o que acontece com as leis no Brasil. Se a senhora vê o próprio histórico do nosso presidente, tantos anos que ele ficou, não houve projeto de lei dele aprovado, mas ele foi o tipo de político que ficou lá na boca do gol tentando impedir os adversários de fazer gol. Não, então, talvez não é falado, mas o que dele foi rejeitado, você sabe? Sim, a quantidade de projetos que foi. Ninguém fala. Exato, mas o que eu vejo é que o nosso presidente, enquanto ele foi parlamentar, ele fez muito bem o papel dele. Ele colocou os projetos de lei que ele entendia que seriam bons, mesmo que não passou, não importa, mas ele estava lá fazendo a função dele. Era contra 512, né? E batendo no peito, né, as bolas que vinham do gol contra. Ele estava lá segurando as bolas. Então, eu acho que é isso que é importante o nosso Congresso entender. Nós não precisamos mais de leis. Nós precisamos arrumar a casa. Como que a gente arruma a casa? A gente para tudo. A gente tira os móveis do lugar, a gente tira o pó, limpa tudo, coloca as coisas no lugar e depois a gente começa tudo de novo. Agora não é mais momento da gente fazer leis, agora é momento de colocar a casa em ordem. Não, se bem que a gente está precisando do pacote anticrime, tem que passar, reforma tributária, reforma administrativa que ele quer fazer, tem um novo pacto federativo, tem uma série de coisinhas que ele é obrigado a fazer. Mas em relação à família... Não, aí não. Isso aí são coisas da economia. A economia básica precisa disso. Mas como nós estamos falando de família, no meu entender, é hora da gente arrumar a casa. Isso aí. Né? Arrumar a casa. Tirar os móveis, tirar o tapete, passar o aspirador. Já que o povo é família, então nós temos que valorizar a família. O que nós precisamos? Assim, de emergência, revogar a lei da alienação parental, combater a pornografia, né? Incentivarmos. Ver essa lei do aborto aí que está meio estranho. Defendermos a maternidade, né? Combater o criminoso mesmo. E graças a Deus que nós temos um excelente presidente e um excelente ministro, Sérgio Moro, né? Que são duas pessoas que o ministro Paulo Guedes da Economia é o trio maravilhoso, que a gente realmente está confiando que as coisas vão acontecer, mas na área da criminalidade, eu creio que se o ministro Sérgio Moro tiver esse olhar, né, em relação inclusive como se trata da nossa denúncia de crimes de internet, né, tentar fazer uma forma de uma sindicância no Brasil e abrir esses processos de alienação parental e investigar se as denúncias realmente são verdadeiras. Porque não se fez investigação. Tem as denúncias. O governo todo fala, diz que 100, denuncie. Ok, as denúncias estão nos processos. Abre os processos, quebra o segredo de justiça. Aí se perde a paternidade, se chama maternidade. Geralmente é o que acontece. Então, quando eles quebrarem o segredo de justiça e verificarem as denúncias, eles vão ver que muitas das crianças que estão lá na Deep Web, que eles estão lá vendo na Deep Web, estão todas lá dentro dos processos de alienação parental. Sim. Eu acho que combater a pornografia na internet vai ser um problema, porque há o direito de liberdade. Há o direito de escolha, tudo bem. Mas desde que você tenha uma pessoa que está, como diz, que é educada perfeitamente, ela não tem necessidade da pornografia. Posso dar uma sugestão? Fala. Por que a gente não faz as pessoas que gostam de ver pornografia, elas terem que pagar para assistirem? Aí o que acontece? Elas vão ter que pagar com cartão de crédito. Mas é pago.
É pago. Não. Se o senhor bater no, assim, incesto, o senhor vai ver um monte de vídeos de incesto. Mas eu não sei se são verdadeiros, é tal história. Esse é o pai, esse é o filho, esse é o pai, essa é a filha. Mas essa é a mãe e o filho. Então, nós mas temos que fazer essa você sabe que o cara bota para poder as pessoas irem para a tal da audiência. A audiência que é o problema. Então. Você não sabe se é verdadeiro aquilo ali. Tá? Mas todos esses vídeos. Mas eu acho que o lado pornográfico, sim, eu quero entrar para o lado pornográfico. Aí você trava ali, exato, você vai pagar. Exato. E se você paga. Aí você não precisa fazer tanta coisa, porque o cara pagou. Só vai entrar quem tem dinheiro. Exato, e vai empobrecer também, né? Se o cara for um viciado, ele vai empobrecer. Ele pagou por bem. E a Polícia Federal consegue enxergar quantas pessoas visualizam o quê? Eles sabem disso. Né? Eles pegam essas pessoas, eles não tem tantos pedófilos lá, porque eles sabem onde é que está o site, ele começa a ver quem foi lá, começa a estudar o perfil da pessoa para descobrir os pedófilos. Mas se eles... Até vai descobrir quem abastece. Mas no cartão de crédito fica mais fácil deles verificar do que ficarem pesquisando lá na Deep Web, né? Eles conseguem chegar lá. Isso aí uma sugestão. Sugestão de quem não conhece muito, mas que tem os processos aí, né? Muita coisa você não pode evitar, porque, como eu falei, é liberdade. O cara quer vender o livro lá, como eu falei, lacra o livro, bota por menor de 18 anos. Acabou. Nós temos redes de livraria que colocam esses livros na gôndola primeira. Você acaba de entrar. A primeira gôndola é esses livros. O governo, que é sério, o que faria? Olha, nós vamos ter uma repartição lá do fundo, e nessa repartição todos os livros serão lacrados, e lá vai estar escrito permitido. Antigamente era assim, desculpa. Somente maiores de 18 anos. Antigamente era assim, os livros tinham que vir todos lacrados, com capa preta, coisa e tal. As revistas, coisa e tal. Exato. Teve uma época disso, até que não sei se você lembra do famoso caso do Figueiredo, que ele estava com uma crise, tudo bem. Aí, cara, o político é político, né? Apesar dele ser militar, na hora que ele estava com um problema, ele recrutou, não conta pornografia. Aí bateram nos jornaleiros todos, que estavam vendendo revista. Aí elas voltaram todas lacradas, mas voltaram lacradas. Isso que é importante. Precisamos voltar. Não precisava bater. Precisamos voltar a ter esse trabalho de censura. O remédio amargo é amargo. Não digo nem censura, mas o cuidado de evitar que isso vá na mão da criança. Eu sei que eu sei que o outro lado vai falar que é censura, tá? Eu sei que eles vão falar, eles gostam de usar essa palavra. Mas a gente vai falar para eles o seguinte, gente, para resolver esse problema o remédio é amargo. O remédio é amargo. Eu até hoje nunca vi remédio que ter gosto gostoso. Todo remédio bom é amargo. E nós vamos precisar usar essa estratégia para a gente salvar as crianças. Tá bom, foi um prazer, obrigado. Falamos muito. Daqui a pouco ninguém vai assistir a entrevista porque está muito longa. Muito comprida, só faz em partes assim. A cara não vê a segunda, vê a primeira e não vê a segunda. Então volto direto logo de uma vez. Eu acho que batemos um papo grande. Teremos outra oportunidade. Muito obrigado. Vamos conversar. Realmente eu acho que a gente pensa parecido, então fica mais fácil de conversar. Aí o papo fica mais gostoso. Isso aí. Tá bom, obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau.